Olá, hoje a nossa aula é de arte para o 9º ano. O nosso tema é expressionismo e eu sou a professora Marciela. Apresento essa aula para a seleção do PDE de 2022. Quais são os conteúdos, os objetivos dessa aula? Os objetivos são conhecer o movimento expressionista a partir do seu contexto histórico e suas principais características, destacando o artista Eduard Munch e promover a reflexão através de um exercício prático. Então, começo a minha aula, trazendo uma reflexão, trazendo um questionamento para os estudantes. Então, observe a obra ao lado, O Grito, do Eduard Munch, de 1893, e faço a pergunta: o que você tem medo? Guarde essa pergunta que a gente vai tornar ela de volta, ela vai retornar para a nossa aula. Então pense aí, o que você tem medo? Então, para falar do expressionismo, a gente precisa falar do lugar onde o expressionismo nasceu. Aonde que vocês acham que o expressionismo nasceu? Será que foi em Curitiba? Será que foi no Brasil? Será que foi na Argentina? Muito bem, foi na Alemanha. E como que era a Alemanha nesse período? A Alemanha era uma grande potência. Tudo que tinha de mais moderno, a Alemanha tinha. Ela tinha as indústrias, tinha ferrovia, tinha telefone, tinha fotografia, tudo que tinha de mais moderno, a Alemanha tinha. Mas ela também tinha muitos conflitos. Conflitos internos e externos. E como regime político, ela vivia uma ditadura. Então vocês já devem ter ouvido falar do que é um regime, de ditadura. Será que no Brasil teve uma ditadura? Lembrem aí das aulas de história, nesse momento que a gente está vivendo, o que vocês já ouviram falar sobre esse assunto. E o expressionismo nasce nesse contexto, em que a gente tem os jovens, que percebem os rumos que a Alemanha está tomando. Então os jovens percebem que as escolhas que a Alemanha está fazendo não vão ser boas, que vai trazer muita dor e sofrimento. E os artistas também cansados da indiferença e querem que a arte nesse momento mostre a verdadeira face da sociedade da Alemanha naquele momento, Quer que a arte revele aquilo que de fato está acontecendo. Quais são as influências do expressionismo? Então, são o artista Vicente Van Gogh, que muitos já conhecem, queridinho aí da turma, o nosso artista que a gente vai falar hoje, o Eduard Munch, as gravuras japonesas, a arte africana e a arte da Oceania. Então, essas são o ponto de partida do expressionismo, aonde que ele começa as suas expressões. E a gente vai falar um pouco desse nosso artista, o Eduard Munch. Então, tem um autorretrato dele. Autorretrato é quando o artista se autorretrata. Então, o artista faz um desenho, um retrato de si mesmo. Hoje em dia, a gente tem a tecnologia, os celulares, as selfies, que nos ajudam, em se autorretratar. Mas essa pintura, foi ele mesmo que fez. Então, quem é o Eduard Munch? Então, ele nasceu em 1863 e faleceu em 1944. Então, aí façam as contas, Em quantos anos Eduard Munch faleceu? Quem acerta aí? Será que foi com 30, 50? Quero ver aí quem que vai fazer a conta de quantos anos ele tinha quando faleceu. Ele não era alemão, ele era um pintor norueguês, E as suas obras são carregadas de sentimentos, de angústias, de solidão, com pinceladas fortes e cores vibrantes. Então, a pintura dele traz algo de diferente, que até então estava começando a aparecer. Alguns quadros do Eduard Munch, a gente tem aqui A Menina Doente. O Eduard sofreu bastante na sua vida com grandes perdas. Perdeu a mãe quando tinha só 5 anos de idade. A sua irmã, que ele mesmo fez o retrato, está doente, morreu de tuberculose quando tinha 15 anos. Então ele carrega essas dores, essa perda. Quem já perdeu alguém importante na vida sabe quanto isso nos marca e quanto isso dói sempre. Aqui a gente tem um quadro que chama Ansiedade, de 1894. Então vocês pensem, hoje em dia se fala tanto em crise de ansiedade. O Eduard Munch já vinha falando disso lá em 1864, E aí a gente tem mais um quadro, Amor e Dor, Se amar, sofrer, então ele já traz esse tema aqui. Alguns dos quadros do Eduard, que ele traz essa estética.
E o trabalho do Edvard Munch serviu de inspiração para os estudantes de arquitetura na cidade de Dresden, na Alemanha, de 1905. Então, falar de expressionismo é falar desse marco, que o expressionismo teria nascido na cidade de Dresden em 1905, quando um grupo de jovens estudantes, como eu falei, os jovens vão olhar para a situação da Alemanha e começam a fazer alertas. Então, esses jovens, né, se reúnem e querem uma nova arte. Eles querem que uma arte seja diferente. O nome desse grupo chama Die Brücke, que significa a ponte. E eles queriam justamente isso, que a arte fosse uma ponte para algo novo. Mas quais são as características do expressionismo? Então, o expressionismo ele tem que demonstrar os sentimentos, principalmente os que tratam da condição humana. Então, são aqueles sentimentos que o homem carrega, né? Que é a morte, o medo da morte, o medo, a melancolia, a tristeza, a depressão. Como que são esses quadros, né? São retratados de maneira sombria, com uma pintura agressiva, usam cores, manchas. Olhem esse quadro aqui do Emile Nolde, que é um artista expressionista também. Então, assim, esse quadro é inspirado nas artes africanas. Lembra que eu falei lá no início que o expressionismo usa a arte africana como inspiração? Então, cada máscara dessas fala de um sentimento humano. Então, o expressionismo, nesse momento, ele vai questionar o que o homem é capaz de fazer, né? O que o homem é capaz de fazer nesse momento? Ele é capaz de engatilhar uma arma e atirar. Ele é capaz de pegar uma bomba, jogar sem saber, né, que vai acertar num bebê dormindo dentro de um berço. Então, o expressionismo vai questionar essas ações. E o que o homem é capaz de fazer hoje em dia? O que ele é capaz de fazer hoje? Né? Então, a gente também tem que questionar hoje em dia. Então, essa é a estética do expressionismo. E a gente também tem que falar de uma revista importante, que foi a revista que divulgou esse trabalho, né? Que Hitler falou que o expressionismo era uma arte degenerada e tudo que ele pôde pegar e destruir, ele destruiu. E a revista Der Sturm, que significa A Tempestade, foi importante divulgação do expressionismo. E foi inclusive essa revista que nomeou esse tipo de arte e chamou, né, de expressionismo. O expressionismo ele não aparece só nas artes visuais, ele aparece também na literatura, na música, na dança, no teatro e no cinema. É impossível estudar cinema sem olhar para o cinema expressionista e a referência que ele tem para outros, né, estilos de cinema, de série que a gente tem por aí. E também, né, aquele grupo A Ponte queria que o expressionismo fosse uma ponte para algo novo. E foi, né, foi a ponte para a arte moderna. E esses outros movimentos artísticos que surgiram, como o cubismo, futurismo, surrealismo, são movimentos artísticos que a gente vai estudar nas próximas aulas, que de repente vocês já viram por aí alguma coisa do cubismo, né? A gente vai continuar estudando esses temas. Então vejam a importância do expressionismo, né? Percebam isso. E a gente vai para a nossa atividade de hoje. Então eu quero que vocês observem a imagem ao lado, né? Essa imagem passa algum sentimento, alguma sensação para vocês? Já viram alguma obra parecida com essa? Nessa aula, já viram alguma coisa parecida? Né? E tem algo diferente? Deem uma observada. E aí, né? Do lado esquerdo, a gente tem a obra do Edvard Munch, o artista que a gente falou, né? O Grito. E desse lado a gente tem uma releitura. Então, o que é uma releitura? Fazer diferente. Eu vou pegar a obra original e vou trazer outros elementos, outras concepções. Então, o que a gente tem aqui? Tem a pessoa, né, vendo ali o celular. Que notícia será que a pessoa viu ali no celular? Será que foi a morte da rainha Elizabeth? Ficou, né? Ou será que foi alguém famoso? Enfim, que notícia que a pessoa teve? Será que é uma notícia boa? Será que foi uma notícia ruim? Né? O que está aí, né? Traz várias interpretações, mesmo do grito, que está gritando do quê? Por quê? Né? São interpretações. E é isso que eu quero, né? Vamos para a nossa atividade prática. Então, a partir daquele questionamento que eu fiz lá no início da aula, que eu perguntei, o que você tem medo? Você vai se juntar com um colega e vai fazer a releitura da obra O Grito. Então, vocês vão lembrar dos conteúdos que vocês trabalharam, vão buscar expressar os sentimentos de vocês e vão trazer esse medo. Os expressionistas tinham muito medo. O medo da morte, o medo da guerra.
né? Medo de perder as suas coisas, o seu país. E vocês, né? Tem medo do que hoje em dia, né? Então eu quero que vocês tragam isso para a obra de vocês. Então o que a gente aprendeu nessa aula? A gente conheceu os conteúdos, né? O contexto histórico que levou ao surgimento do expressionismo. A gente descreveu e compreendemos as características desse movimento e a gente realizou uma atividade prática. Então essa atividade, né, eu já desenvolvi com meus alunos esse ano, e aí eu trago para vocês um pouco da resposta deles, né, de como que eles desenvolveram essa mesma aula que eu já apliquei. Então, deixo com vocês aí, espero que a gente se encontre aí em breve e até logo!